Boa noite, Deus abençoe. Mais uma vez a Primeira Igreja Batista em Teresópolis se reúne para juntos louvarmos a Deus, dirigirmos a Ele nossas orações e, sobretudo, ouvirmos a Sua palavra e sermos transformados por ela. Esse é o nosso desejo. E antes de falar algumas coisas importantes aqui para a vida da nossa igreja, eu queria orar por você. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, eu quero rogar dos céus e pedir a Tua bênção sobre a vida de todos que estão nos assistindo, sobre o lar de todos aqueles que têm sido alcançados pela nossa programação. Que o Senhor abençoe a vida de todos, derramando a Sua paz, Sua graça, Sua misericórdia, sobre a nossa família Pibit também. Pedimos as Tuas bênçãos, as ricas bênçãos dos céus. E pedimos a Teu Espírito Santo, que venha nos dirigir nesse momento, nesse tempo, e esteja à frente de tudo que será feito aqui nessa hora. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você é grupo de risco, a orientação é que você fique em casa, evite sair ao máximo, só em extrema necessidade. Se você é membro da nossa igreja e precisa fazer alguma coisa na rua, conte com a ajuda da nossa juventude. Entre em contato com a secretaria da igreja, nós estaremos fazendo algum pagamento para você, levando compras na sua casa, algum remédio. Conte com a ajuda da nossa juventude. A nossa ação social está funcionando, temos atendido aqueles que nos procuram, seja membro da nossa igreja ou não, nós temos atendido e graças a Deus temos tido a oportunidade de abençoar a vida daqueles que nos procuram. Portanto, que a nossa ação social possa ser abençoada por Deus a fim de que continuemos a atender aqueles que nos procuram. Estamos também em campanha de missões mundiais. Tivemos uma reunião sábado. Essa semana tivemos uma reunião muito importante com o diretor executivo da Junta, pastor João Marcos, e também com o Silvio Camilo, mobilizador. E graças a Deus tivemos boas notícias. Por enquanto, ainda não há risco de termos que parar qualquer atividade missionária por falta de recursos. Ainda estamos conseguindo sustentar nossos missionários e manter a obra e as frentes de missões funcionando. Graças a Deus, nenhum dos nossos missionários fora do Brasil contraiu o coronavírus, estão todos bem, para a glória de Deus, tá? Por isso, se você puder e quiser, se Deus tocar no seu coração, faça a sua oferta, a sua contribuição, a fim de que nós possamos, através da ação social, abençoar a vida dos irmãos e a vida daqueles que nos procuram e também enviar nossas ofertas para o campo de missões, tá bom? E não deixe de fazer contato, entre lá nos nossos grupos de relacionamento, PIBIT 1 e PIBIT 2, selecione lá alguns irmãos e mande um vídeo, mande um alô, um recado, faça um telefonema, que nós possamos estar juntos nesse tempo, tá bom? Que Deus te abençoe e que tenhamos todos um bom culto ao nosso Deus. O tema do nosso culto hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nessa noite, saibamos que nós agradamos a Deus quando juntos com a nossa família servimos ao Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas famílias diante do Senhor. Queremos suplicar que a sua graça, a sua misericórdia venha alcançar os nossos lares, os lares de todos que nos ouvem, de todos que nos assistem. Queremos rogar dos céus as tuas ricas bênçãos sobre a vida das nossas famílias. Cada pai, cada mãe, cada filho, irmão, tio, cada viúva, cada solteiro, cada pessoa que nos assiste. Que a tua graça venha repousar e achar morada nos nossos lares. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha estar presente na vida de cada família, de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo que nos ouve. Suplicamos isso, que o Senhor nos abençoe nesse tempo onde estamos confinados em casa, onde passamos a maioria do tempo
com a nossa família, que o Senhor abençoe o nosso relacionamento, que seja um relacionamento amoroso, fraterno, carinhoso, que possamos desenvolver laços de amizade, de amor, de cumplicidade. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias. Essa é a oração que nós te fazemos, suplicando isso, no nome de Jesus. Amém.
Agradamos a Deus quando temos um coração agradecido. É um momento de gratidão, de colocarmos diante de Deus os nossos motivos de gratidão, louvando a Deus, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família. Mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus sempre permanece bom e fiel aos seus propósitos e aos seus desígnios. E também queremos lembrar dos nossos aniversariantes. Que Deus abençoe a todos. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em vós a sua luz, e sempre em tua vida possa ser bem feliz com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar. Agradamos a Deus quando intercedemos uns pelos outros. É o nosso momento de intercessão, de súplica, de colocar diante de Deus aquilo que vai no nosso coração. Vamos orar? Senhor, colocamos diante de Ti nossas famílias, nossas casas, nossas súplicas e preces. O Senhor conhece o nosso coração. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já sabe aquilo que vamos dizer. E mesmo se não dissermos, o Senhor, através do Teu Espírito, sonda os nossos corações. E por isso queremos colocar diante do Senhor nossas súplicas, nossas preces, orar por nossas famílias, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas precisando de sustento, pessoas precisando do pão de cada dia. Que o Senhor olhe para todos esses casos, que o Senhor olhe para todas essas famílias, todos esses lares, aquelas pessoas que nos assistem, que a Tua graça, que o Teu poder, que o milagre do Senhor venha alcançar as nossas casas, que sintamos e percebamos a Sua presença a nos sustentar em meio a tantas coisas que nos acontecem e nos acometem. Colocamos diante do Senhor e queremos declarar que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, não importam as circunstâncias. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso nós queremos Te agradecer e pedir ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos que estão nos ouvindo nessa hora. No nome de Jesus oramos. Amém. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer.
Agradamos a Deus quando dedicamos a Ele a nossa família. Quero ler um texto da palavra de Deus, diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Agradamos a Deus quando o buscamos com fé. Vamos ouvir a palavra de Deus? Muito boa noite, muito bom estarmos novamente reunidos em nome de Jesus para abrirmos a sua palavra, lermos e aplicá-la ao nosso coração. O desejo do meu coração é que através dessa mensagem Deus abençoe a sua vida. Eu queria convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24. Enquanto eu deixo você procurando Marcos 5, 24, e vou ler até o versículo 34, eu quero falar um pouco sobre essa mulher. É o relato de uma mulher enfrentando um sofrimento profundo. É o relato de uma mulher batendo as portas em vários lugares
e as portas se fechando. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas essa experiência eu creio que foi narrada na Bíblia para nos dar muita esperança. Achou o Evangelho de Marcos? Mateus, Marcos. E é o segundo evangelho no Novo Testamento. E eu leio capítulo 5, versículos 24 até o 34, e eles dizem assim, leio na versão transformadora, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Essa mulher é um exemplo extraordinário para nós. Algumas coisas sobre ela: nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua profissão, nós não sabíamos onde vivia, nós não sabemos absolutamente nada. A única coisa que nós sabemos é o seu problema, uma hemorragia uterina crônica, uma hemorragia contínua. E além do problema físico em si, que já era grave, esse problema físico lhe trazia problemas sociais. Por exemplo, ela era considerada no judaísmo cerimonialmente impura. Então ela não podia adorar no templo, mas ela também não podia se relacionar com outras pessoas, porque essas pessoas ficariam também impuras e não poderiam ir ao templo. Então, esse era um problema social. O segundo problema de frustração dela é que, segundo o versículo 26, olhe para a sua Bíblia, o versículo 26 diz assim: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Ela investiu em médicos, gastou o que tinha e a sua situação estava cada vez pior. Mas essa mulher, ela conheceu 3 estágios da fé, e é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esses 3 estágios da fé. A primeira fé dessa mulher era intuitiva. Olha o versículo 27 na sua Bíblia, diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás. A primeira fé dessa mulher era intuitiva, intuição. Ela ouviu falar da fama de Jesus. As pessoas começaram a falar que Jesus estava passando por várias cidades curando pessoas. Ela deve ter ouvido relatos, ouvido testemunhas, alguém comentou, ouviu falar, essas coisas se espalham rapidamente. E alguém lhe falou de Jesus. E ela começou a pensar: se eu tivesse uma oportunidade. É a fé intuitiva. Se ele fez isso em outros, quem sabe ele faz em mim? E ela passou dessa fé intuitiva para um segundo estágio da fé,
que é superior à fé intuitiva. Ela resolveu ter uma fé experimental. Ela resolveu experimentar se era realmente verdade que Jesus curava, que Jesus tinha compaixão. Ela, nessa fase, ela começa a entender que Deus não é só aquilo que lhe dizem. Ela não tem apenas uma informação, ela não é apenas uma pessoa curiosa, mas ela procura esse Deus para tocar na sua vida e deixa esse Deus tocar na sua vida. Ela experimenta esse Deus. Eric Clapton, o guitarrista, roqueiro, ele se envolveu com drogas e passou uma época muito grande da sua vida dependente química. E nessa época terrível da sua vida, ele foi internado em várias clínicas de recuperação de drogados e fez vários tratamentos, e ele se tratava, era considerado apto para voltar para a sociedade, voltava para a sociedade, mas a pressão era muito grande e outra vez caía, voltava a se internar, e fez isso 3, 4 vezes. Quando ele estava na 3ª ou 4ª vez, e a clínica já estava dando como recuperado, ele olhou para ele mesmo e falou: caramba, eles vão me soltar, eu vou voltar para a sociedade, mas eu estou olhando para o meu coração, eu estou olhando para a minha vida, eu já sei o que eu já passei, eu não tenho estrutura para voltar ao tipo de vida que eu vivia, eu vou cair de novo. E aí, desesperado, ele fez uma oração. Ele que não acreditava em Deus, ele falou assim: Deus, se o Senhor existe, o Senhor está vendo o meu drama, tem misericórdia de mim. Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas eu não aguento mais tudo isso. Tenha misericórdia de mim. E ele caiu de joelhos. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu o seu clamor. E a partir dali ele nunca mais se drogou. E ele conta essa história na sua vida. Ele passou de um estágio que nem era um estágio intuitivo, porque ele não acreditava em Deus, mas ele resolveu experimentar Deus. Deus tem compaixão de mim, eu não aguento mais. É uma fé superior à intuitiva. A intuitiva a gente ouve falar, a experimental a gente conhece pessoalmente. Mas curiosamente essa mulher vai, experimenta, é curada, e Jesus vai e fala assim: quem me tocou? E aí Jesus provoca essa mulher a um terceiro tipo de fé. Uma fé que não é intuitiva, não é só experimental. É uma fé que ele quer que seja pública, comprometida, que eu chamo de fé que se compromete. Aquela mulher estava no meio de uma multidão, chegou perto de Jesus, tocou no manto de Jesus por trás, porque ela dizia: se eu somente tocar no seu manto, eu serei curada. E Jesus para tudo e diz assim: quem me tocou? E os discípulos, na verdade, acham que essa pergunta de Jesus, quem me tocou, é meio ridícula. Olha o que os discípulos dizem, versículo 30 e 31. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? E Jesus quer identificar quem é essa mulher. Ele falou: não, de mim saiu virtude. E quando Jesus fala isso, essa mulher fica aterrorizada, talvez com medo de perder a bênção. Então, ela se prostra, ela se ajoelha diante de Jesus e se identifica: fui eu. A fé compromissada, ela faz mais do que a fé experimental. A fé comprometida, ela torna-se
pública e você diz para todo mundo o que está acontecendo com você, você se torna mais coerente, você se torna mais corajoso. Mas essa mulher, ela tem uma coisa extraordinária que nós precisamos ter. E essa mulher tem uma característica que nós não encontramos muito nas pessoas. Ela vai a Jesus com uma tremenda expectativa no coração de que Jesus é generoso. Ela se aproxima de Jesus cheia de intenção de ver a manifestação do seu poder na sua vida. Ela o tocou de uma maneira diferente de todas. Muitas pessoas estavam naquela multidão em volta de Jesus. Por certo, muitas esbarraram em Jesus. Alguns talvez tenham dado algum toque. Alguns tivessem encostado em Jesus e não experimentaram absolutamente nada. Mas Jesus, quando essa mulher toca nele, por detrás, Jesus para tudo e diz assim: alguém me tocou com uma expectativa diferente. Você está participando do culto aqui hoje, talvez você tenha vindo ouvir a música, talvez você veio passar o tempo, talvez você sentiu necessidade de um encontro religioso, veio participar do culto porque alguma pessoa falou: olha, tem um culto e você, para ser agradável, veio, tá? Mas é diferente de se você veio ao culto, está participando aqui porque você sentiu necessidade de trazer o seu coração para cultuar e ouvir a voz de Deus e deixar Deus agir na sua vida. Quando você tem expectativa de que Deus vai agir. Há pessoas assim, há pessoas que, por exemplo, oram a Deus, mas há pessoas que quando oram crendo que Deus realmente as ouvirá e agirá em seu favor. Isso faz toda a diferença, chama-se expectativa. Você está aqui com a expectativa de que Deus fale ao seu coração? Quem vem com essa expectativa se envolve com o culto, não é um mero espectador, não é uma pessoa desatenta às vezes, displicente em outras. Eu me lembro de Eugene Peterson. Ele conta no seu memorial da sua vida, um pastor que foi pastor nos Estados Unidos e no Canadá. Ele diz que na sua igreja iam ao culto 2 irmãos, e aqueles 2 irmãos pareciam muito fervorosos, mas durante todo o culto eles trocavam conversas pelo celular falando sobre investimento na Bolsa de Valores. Parecia que eles estavam lá ávidos pelo culto, mas eles estavam conversando sobre investimento na bolsa. Depois falou de um adolescente nessa mesma igreja. O adolescente ia para a igreja com histórias em quadrinhos, gibis, e ele sentava lá atrás e ficava lendo os gibis, porque os gibis eram mais interessantes para ele do que o que estava rolando no culto. Depois ele falou, mas finalmente ele descobriu uma senhora, e aquela senhora, ela estava taquigrafando as suas mensagens. Ele falou, há esperança, essa mulher está ouvindo com avidez a minha mensagem, a mensagem que eu estou trazendo em nome de Deus, e ela está até taquigrafando. E aí ele descobriu depois que ela não estava com tanto interesse assim, ela estava treinando para um concurso. Como é que você chega ao culto? Se você chegou aqui só para olhar como é que é, talvez você goste ou não goste, mas se você chegou aqui com a expectativa de um agir poderoso de Deus na sua vida, há esperança. Sabe? Há pessoas que participam de culto com sede de Deus, dizendo, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu
preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu preciso de uma palavra que chegue ao meu coração, o Senhor conhece o meu interior. Outras estão aí e estão aqui nem com expectativa muito grande. Eu quero lhe dizer uma coisa, quando Pilatos foi chamado para julgar Jesus, ele não achou que havia algum motivo para condenar Jesus à morte. Havia uma pressão muito grande das autoridades religiosas judaicas para que ele condenasse Jesus à morte, porque as próprias autoridades judaicas não podiam fazê-lo. E aí, quando Pilatos conversa com Jesus, faz pergunta para Jesus, ele diz: eu não vejo motivo para condenar esse homem, mas ele soube que Jesus era chamado de Galileu e que Jesus vivia muito tempo da sua vida na Galileia, e quem comandava a Galileia era Herodes. Então, para ele se desfazer do problema, ele falou assim: vou mandar esse homem para Herodes, e encaminhou Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes ficou felicíssimo, sabe por quê? Porque Herodes tinha uma grande curiosidade em conhecer Jesus. Ele ouvia falar dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus pela Galileia, e nunca tinha tido a oportunidade de estar com Jesus. E aí ele vai e conversa com Jesus porque ele queria ver Jesus fazendo um milagre. Ele não tinha um desejo de Deus. Ele não queria, na verdade, estar com Jesus. Ele simplesmente era um curioso. Você sabe quantos milagres Jesus fez diante de Herodes? Nenhum. Jesus, na verdade, ignorou, não respondeu a uma única pergunta que ele fez, porque Jesus não veio satisfazer curiosos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é capaz de parar todos os seus projetos e planos para satisfazer pessoas realmente interessadas nele. E esse texto, eu comecei a lê-lo no versículo 24 de Marcos 5, 24. O texto começa com o presidente da sinagoga, um homem chamado Jairo, que estava com uma filha terrivelmente enferma, entre a vida e a morte. A filha é uma adolescente, e ele então foi a Jesus, e Jesus disse: vou lá, e Jesus começa a caminhar com ele em direção à casa onde a menina estava doente. E aí, de repente, ele para atender essa senhora, e para no meio de uma multidão, e essa senhora toca em Jesus, e Jesus para e diz: quem me tocou? Eu não sei como é que você reagiria se você fosse Jairo. Eu fiquei pensando nisso. Se eu sou o pai de uma adolescente que está entre a vida e a morte, e eu posso pedir a Jesus para que ele a cure, e agora indo em direção à minha casa, e Jesus para atender uma multidão, e numa multidão perguntar quem me tocou, eu acho que eu diria assim: Jesus, agora não, Jesus. Essa mulher já tem 12 anos que está se tratando, Jesus. Ela está há 12 anos com esse problema de saúde. Agora a minha filha é adolescente, precisa do Senhor desesperadamente. Vamos deixar isso. O Senhor cura a minha filha e depois volta aqui. Mas Jesus não faz nada disso. Ele para. Ele tem tempo para essa mulher. Por quê? Porque Deus está interessado nesse tipo de gente que está procurando Jesus com grande expectativa. Uma vez Jesus esteve com a mulher samaritana, e a mulher samaritana perguntou a Jesus: olha, os meus pais samaritanos dizem que eu devo adorar ao Senhor no Monte Gerizim. Agora os judeus, que são inimigos nossos, dizem que nós devemos adorar, e o único lugar para adorar é em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Onde é que nós temos que adorar? E Jesus disse para ela o seguinte: olha, nem num nem no outro.
porque os verdadeiros adoradores do Pai, eles o adoram em espírito e em verdade. São estes adoradores a quem o Pai procura. Deus quer o toque do interesse do seu coração para intervir na sua vida. E Ele deseja gente com fome, com sede dele. E esse texto diz mais. Esse texto diz uma coisa extraordinária que eu queria que você prestasse atenção. Que quando nós chegamos a Jesus com essa expectativa de um agir grandioso, generoso dele, nós acabamos recebendo bem mais do que o que procuramos. Porque essa mulher vem a Jesus por causa de um problema físico crônico. E não é errado se aproximar de Deus por isso. Jesus percorria as aldeias e cidades fazendo milagres. Passamos por enfermidades, nós passamos por dores, nós passamos por aflições, angústias, e devemos orar por isso sim. Devemos buscar a Deus sim. Você está sofrendo, você está passando por dificuldades, clame a Deus sim. Mas foi o próprio Jesus quem nos ensinou a orarmos por isso e orarmos inclusive por necessidades materiais. No Sermão do Monte, se você está lembrado, Jesus ensinou a orar e nos deu um modelo de oração, a oração do Pai Nosso, e Ele nos ensinou a pedirmos pelo pão, para que Deus nos dê o pão de hoje, o pão de cada dia. Então não é errado orar pelas necessidades físicas e materiais, mas essa mulher, ela foi com tal intensidade de expectativa da ação generosa de Deus na sua vida, que ela encontrou algo mais profundo numa dimensão maior. E Jesus pergunta: quem me tocou? E ela se prostra, e ela se curva diante disso, diante de Jesus. Fui eu. Jesus faz com que aquela bênção, que era uma bênção na vida dela, se tornasse uma experiência pública. E é exatamente esse tipo de fé que Deus quer fazer no seu coração, transformar a sua experiência instintiva em experiência real, e depois da experiência real, torná-la uma experiência pública. E a Bíblia diz que isso tem que acontecer. A Bíblia fala que para nós recebermos a maior bênção, que é a bênção da nossa salvação, que é a bênção maior do que a cura física, a cura da nossa alma, nós devemos crer em Jesus no nosso coração e confessá-lo publicamente com a nossa boca. E a Bíblia diz assim: com o coração você crê para a justiça, para ser justificado diante de Deus, e com a boca você confessa a respeito da salvação. Algo subjetivo, experiencial, que se torna público e objetivo. Você crê, mas crê publicamente. E Jesus mostra a essa mulher a necessidade dela ter uma fé pública, uma fé comprometida. Ela já tinha um milagre, mas agora vai com ela, dentro dela, o autor do milagre, o Senhor do milagre, o Deus do milagre. Você quer só o milagre? Se você só quer o milagre, você vai ficar com muito pouco, porque o Deus do milagre quer ser o seu grande companheiro na vida. Deus quer ser Deus na sua vida. Qual é a expectativa que você traz no coração hoje? Se você está aqui participando desse culto, ouvindo essa mensagem sem expectativa, vou dizer do fundo do meu coração: Deus o abençoe, Deus a abençoe.
Mas espero que você tenha gostado do culto, esteja se sentindo agradado dele. Mas se veio com essa expectativa, é só isso. Mas se você está aqui com a expectativa da generosidade de Deus, da capacidade de Deus se internecer com a sua necessidade, de Deus agir em seu favor, como essa mulher tinha, eu quero dizer que Deus tem todo tempo para você. Jesus tem até muito mais para você do que você quer. Ele está disponível à sua vida. Ele deseja que você saia dessa experiência aqui de culto diferente, transformado, mudado, cheio de fé. Fé que recebe dele muito mais do que cura. Fé que o recebe como seu Deus. E aí, se você vem a Jesus com essa expectativa do agir generoso de Deus, Deus quer fazer mais, quer abençoá-lo mais. Será que você chegou aqui assim? Eu quero terminar fazendo 2 orações. Quero primeiro chamar a sua atenção, você que está aqui e está aqui por mera rotina religiosa. Você soube que havia um culto passando no YouTube, você soube que havia um culto passando na TV e você falou, vou ouvir. Se você está aqui apenas por uma mera rotina religiosa, mero espectador, talvez a melhor oração seja você dizer, Senhor, eu preciso mudar a forma de viver e eu preciso mudar e me aproximar do Senhor com expectativas maiores. Ó Deus, muda o meu coração para que ele tenha expectativas espirituais muito maiores do que eu tenho tido até agora. Dá um toque no meu coração para redirecionar, para que eu possa encontrar um novo significado através de Jesus. Mas se você entrou aqui, em segundo lugar, com a expectativa santa do agir de Deus, do mover do Senhor na sua vida, ajudando você, socorrendo você, vendo a sua dor, vendo a sua necessidade e agindo graciosamente por você, na sua vida, no seu coração, eu quero dizer para você que Deus sabe da sua dor e Deus conhece a sua expectativa. Sabe por que você tem orado. Talvez como Eric Clapton, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus tem um santo desejo de dispensar poder, misericórdia e graça na sua vida e no seu coração. Talvez você possa dizer, Deus, eu quero mais. Deus, eu quero o seu toque. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero muito mais do que a tua palavra. Eu quero o Senhor na minha vida. Se tu podes me curar, louvado seja o teu nome. Mas se tu queres me salvar, que tu tenhas plena guarida no meu coração. Ó Deus, entra na minha vida e faça uma obra grande para a glória do teu nome. E eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, Deus o abençoe. Deus a abençoe. Que essa semana seja uma semana cheia da presença do Senhor no seu coração. E que você transforme essa experiência pessoal, subjetiva, num testemunho público de fé, dizendo aos outros, Deus me tocou em Cristo. Amém.
jamais há de abandonar os seus filhos. Deus tem o poder, em seu nome a força, a paz e vitória. Nome maior do que o seu nunca irá existir. Oh, 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 Deus tem o poder. Oh, 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 Deus tem o poder. Não nos deixará cair. Por que então temer? Por que então temer? Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é um Pai tão amoroso, sempre pronto a perdoar. Deus tem o poder e jamais há de abandonar os seus filhos. Deus tem o poder, em seu nome a força, a paz e vitória. Nome maior do que o seu nunca irá existir. Oh, 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 Deus tem o poder. Oh, 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 Deus tem o poder. Oh, 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 Deus tem o poder. Tem poder. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao fim desse culto. Tenho certeza que Deus abençoou sua vida e o nosso desejo é que a sua palavra produza fruto na sua vida, viu? Não deixe de estar atento às atividades durante a semana. Nós temos lives quarta-feira, domingo de manhã, vamos ter live, nosso culto. Nós temos devocionais durante a semana, temos a reflexão pastoral com o nosso pastor, viu? Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe a todos que nos ouviram, nos assistiram. Em nome de Jesus, nós terminamos esse culto orando ao Senhor. Pai, mais uma vez oramos, entregando todas as pessoas que foram alcançadas pela nossa voz, pela Tua palavra, que o Senhor produza fruto, traga salvação, traga perdão, haja bênçãos espirituais na vida dessas pessoas, tantas pessoas que nos assistem, tantas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha trazer salvação, regeneração e abençoar o lar de todas essas pessoas. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe.